Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao canal GT Autos. Pessoal, hoje eu tô aqui no lançamento do BYD e-One Pro 100% elétrico da marca, que chega como, digamos, o SUV do BYD Dolphin. Vou mostrar para vocês alguns detalhes desse carro aqui no lançamento. Vocês já conhecem bem esse lugar aqui no canal, que é o Aras Tuiuti, e é lógico que a gente vai então andar com esse carro na pista, mas fiquem tranquilos que a gente vai testar ele também em ruas convencionais, digamos assim. Inclusive vamos pegar a estrada de terra para conferir o comportamento de suspensão aqui do BYD e-One Pro. E antes de qualquer detalhe desse carro, eu quero dizer para vocês logo o preço. Quanto custa o BYD e-One Pro? Adianto para vocês que ele é vendido em versão única aqui no mercado brasileiro e custa R$ 182.800. Eu não acho que é um preço exatamente ruim, mas eu esperava um pouquinho melhor. Por quê? Apesar de ser um hatch, você tem o BYD Dolphin Plus, a versão mais cara, mais potente. Tem o pacote ADAS, que já adianto para vocês que esse carro não tem, piloto automático adaptativo, permanência em faixa, frenagem automática e etc. E custa R$ 184.800, se não me falha a memória. Ou seja, R$ 2.000 a mais que esse carro, entregando mais para vocês. Se duvidar, o espaço interno é até um pouco melhor, a gente já vai falar sobre isso. Então, o preço desse carro não é exatamente ruim. Achei ele agressivo, mas se tivesse o ADAS, seria ideal. Eu quero lembrar vocês que a gente vai testar esse carro durante uma semana depois, que aí sim a gente vai conseguir mostrar detalhe por detalhe como que funcionam todos os sistemas desse carro, e aí sim chegar à conclusão se ele vale a pena ser comprado ou não. Como aqui é um vídeo inicial de lançamento desse modelo, a gente vai passar rapidamente pelo design. Vocês podem ver que tem essas duas entradas aqui bem marcadas nas laterais, tem essa parte mais aberta aqui embaixo também. Liguei aqui os faróis para vocês verem. A gente tem um conjunto 100% em LED, seta também muito bonita, onde fica também posicionado o DRL, farol baixo, farol alto com projetor. Reparem que você tem uma ligação aqui entre as lanternas, porém não tem o LED, mas ainda assim ponto positivo para o conjunto de iluminação. Rodas aqui do lado, você tem perfil 215/60, aro 17, então pneus um pouco mais altos, o que é essencial aqui para o mercado brasileiro, onde a gente tem muito buraco, muita valeta, enfim. Detalhe BYD design aqui na lateral. Chave, você tem entrada NFC, ou seja, ela é presencial. Você pode inclusive configurar o celular para abrir o carro. Repetidor de seta em LED, câmera do sistema 360 graus. Reparem que você tem na cor do carro, então você tem ali um e-One Pro verde, não sei se vocês conseguem perceber, mas esses detalhes laterais são sempre na cor do carro. Maçanetas aqui bem parecidas em relação ao Dolphin. Pena que não tem a entrada touchscreen, né? Você tem que clicar no botão, mas pelo menos tem a chave presencial. Mais outro detalhe aqui no paralama. E aqui atrás a gente percebe também tudo 100% em LED. E por que isso é interessante? O Dolphin ele também tem uma lanterna parecida, inclusive o desenho do conjunto de iluminação do Dolphin é bem parecido com esse aqui, mas lá a seta não é em LED. Aqui reparem que ela é também, então ponto positivo aqui no caso do e-One Pro, indicando que é um modelo 100% elétrico. A ré fica ali embaixo, aqui do lado esquerdo é a lanterna de neblina traseira. E como a BYD está fazendo atualmente em alguns carros, tirou o Build Your Dreams para colocar somente a sigla BYD. E aqui você tem de novo o BYD, mas com o nome do carro ao lado. Lembrando que esse carro é vendido em versão única aqui no mercado brasileiro e as lanternas são interligadas. Vamos falar de conjunto mecânico. Bom, aqui não é tão mecânico assim, porque é um modelo elétrico. E reparem no cofre desse motor, como ele é grande. Então olha o espaço livre que você tem aqui. O motor elétrico fica lá embaixo. Ele é posicionado no eixo dianteiro, então significa que ele tem tração somente nas rodas da frente. De potência, segundo a BYD, a gente tem aqui 177 cavalos com 29,6 kg de torque, então são números bem expressivos. Porém, lá no BYD Dolphin Plus, na versão de entrada GS não, lá o torque e a potência são bem menores, mas na Plus você tem 204 cavalos com 31,6 de torque, então é superior a esse carro. E pra gente falar sobre desempenho, antes é importante a gente citar o peso, né, que são 1.550 kg em versão única desse carro, relembrando para vocês. Com isso, a BYD informa um desempenho de 7,9 segundos no 0 a 100 e velocidade máxima definida em 160 km por hora. A gente sabe que o elétrico tem uma velocidade final um pouquinho mais baixa, tanto para preservar a carga das baterias e também a sua vida útil. E falando em bateria, a gente não pode deixar de citar, assim, no modelo elétrico,
que a bateria é do tipo Blade LFP, ou seja, lítio ferro fosfato, que tem capacidade aqui nesse modelo de 45.1 kWh. O BYD Dolphin tem 44.9, então é basicamente a mesma bateria nos dois modelos, mas segundo a ficha técnica existe sim uma pequena diferença. Falando aqui sobre recarga, que também é um ponto muito importante de todo veículo elétrico, de acordo com a marca, 6.6 kW de potência máxima em AC, ou seja, corrente alternada. Agora, se você for utilizar corrente contínua, você usa também essa parte aqui de baixo da conexão, a potência máxima é de bons 60 kW. Para o preço e categoria desse carro, concordo que a recarga em corrente alternada poderia ser maior, em corrente contínua até que é boa. E quando você carrega a bateria completamente, você tem uma autonomia definida de 250 km de acordo com o Inmetro, mas a gente sabe que ele é até 30% mais conservador em relação ao ciclo de testes EPA. Então a BYD diz pra gente que na cidade ele faz até 390 km. A gente vai testar esse carro depois por uma semana, mas provavelmente ele vai conseguir fazer ali em torno dos 300, que seria o meio termo entre o número do Inmetro e da BYD. Mas a gente sabe que principalmente no carro elétrico a autonomia é muito variável. Vamos aproveitar ele aqui de lado para falar rapidamente para vocês sobre dimensões. Vamos lá, a gente sempre faz um comparativo, mas como é um vídeo aqui inicial, não vou me alongar muito. Isso a gente vai detalhar na avaliação completa depois de testar esse carro por uma semana. De comprimento a gente tem 4,31 metros, de largura são 1,83 m, altura um pouco mais de 1,67 e o entre-eixos ótimos 2,62. Para um SUV compacto, digamos assim, é um número realmente muito bom de entre-eixos. Dados que a BYD também informou pra gente, vão livre em relação ao solo de 17 centímetros. Também nada exageradamente surpreendente, mas bom. E esse aqui é o interior do BYD Yuan Pro. Vamos conferir como que é o acabamento? Tudo macio ao toque aqui em cima, olha que surpresa boa. Também aqui em cima macio ao toque. Essa parte é um pouquinho mais durinha, mas ainda de boa qualidade. Ainda parece um pouquinho macio. Maçaneta no estilo bem diferente. Aqui a gente tem essa parte fechada, mas olha o detalhezinho em volta. Eu tenho até a impressão de que ele se acende. Depois a gente vai conferir melhor se é estético ou não no teste de uma semana. Região aqui toda em couro, inclusive onde você apoia o braço. E somente aqui embaixo é um plástico. Mas de novo, um plástico de ótima qualidade. Aqui também macio ao toque, então você tem um acabamento muito bom nesse carro. O volante é diferente de outros modelos da BYD, eu já adianto para vocês, não tem piloto automático adaptativo, é do tipo convencional. Esse carro não tem nenhum recurso do ADAS, né? Ou seja, não tem frenagem automática, não tem piloto automático adaptativo, não tem sensor de ponto cego, não tem farol automático, nada nesse sentido, infelizmente. Volante então diferente, base achatada, painel de instrumentos digital de 8.8 polegadas, você também consegue colocar no modo noturno se você quiser, que eu acho que fica mais bonito. Central multimídia, logicamente, é giratória, como em todo carro da BYD. Então você clicando aqui, ela fica também na vertical. E você tem uma tela de 12.8 polegadas, que eu já acho muito boa, embora não seja a maior dos carros da BYD. Ela tem uma resolução muito boa, o sistema é o mesmo, mas recebeu atualizações. Tem karaokê, como vocês sabem, GPS nativo, então uma multimídia bem completa, inclusive com Android Auto e Apple CarPlay sem fio. Falando sem fio, temos aqui um carregador de celular por indução. Essa parte é veludada e você tem essas abinhas para o celular não escorregar muito. Já até começou a carregar o meu aqui. Ele ainda escorrega um pouquinho, mas ajuda a segurar. Essa parte aqui é vazada, como vocês podem perceber. Tem um console aqui embaixo, olha que surpresa boa, com tomadinhas USB. Ali para você conectar a chave NFC, caso você compre uma. Manopla de transmissão, parece um diamante, muito legal. E reparem que esse carro não tem freio de estacionamento. Ou seja, você chega, bota no P e ele já aciona automaticamente. Quando você bota no D e pisa no acelerador, ele também vai desativar o freio de estacionamento automaticamente. Pelo menos ainda tem botão de partida, mas a gente sabe que não tem o primeiro estágio de ignição. Então, ou você liga o carro por completo, ou você não mexe nos acessórios. Botão de regeneração, modos de condução que a gente já conhece, Eco, Normal, Sport, 2 porta-copos, a chave também é bem igualzinha, um pequeno nicho aqui atrás, e o apoio de braço, ele não tem ajuste de altura ou profundidade e não tem trava, você apenas levanta ele e tem aqui um compartimento bem grande para você guardar suas coisas. Porta-luvas, despenca,
Aparentemente não tem iluminação, nem refrigeração, mas um bom espaço. Agora, olhem que legal. Banco elétrico, tanto para o passageiro quanto para o motorista. Você tem aqui dos dois lados, ó. Num carro desse valor, 183 mil reais, isso aqui é um destaque bem interessante. Aqui nos bancos traseiros, primeiro a gente tem essa visão mais ampla do interior, acabamento muito bom, assim como os dianteiros. Ele é nesse interior aqui um pouco mais claro, micro perfurado, muito bonito. Aqui atrás você tem porta-celulares, além do porta-revistas, duas entradas USB, incluindo do tipo C. Isso é legal porque alguns carros da BYD não trazem esse recurso, porém não tem saídas de ar traseiras. Você só tem um nicho aqui que serve como porta-objetos. Agora reparem, túnel central praticamente não existe, ó. Você fica tudo livre aqui. E falando de espaço interno, vale ressaltar para vocês que eu tenho 1,95 de altura e o espaço que sobra aqui atrás é esse. Para um carro desse porte e preço, eu acho muito bom o espaço. Eu acho que eu não consigo entrar aqui, mas ainda assim uma pessoa de porte um pouco mais baixo vai com uma certa tranquilidade. Acabamento na porta. Aqui em cima já é plástico duro, tá? Assim como essa parte aqui no centro. Mas essa região toda de couro permanece e essa parte onde você apoia o braço também. E essa parte aqui é vazada, inclusive, assim como na porta dianteira. Só a do motorista que é fechada. Aqui abaixo também porta-objetos, então o acabamento realmente muito bom. Ainda tem iluminação interna. Mais detalhes a gente vai mostrar para vocês na avaliação completa. Vamos abrir o porta-malas. A gente percebe que a tampa não é elétrica, mas para um carro desse segmento faz total sentido. Até a luz de placa aqui em LED, olha que interessante. Falando de porta-malas, a gente tem aqui, de acordo com a BYD, 265 litros de capacidade. Vamos ver se a gente consegue abaixar, ó. Não dá. Por quê? Felizmente esse carro tem step, ele acaba ocupando bastante espaço por esse motivo, e o porta-malas então é bem pequeno, para ser sincero. Não é muito grande, acho que poderia ser maior. Se fosse maior, porém, teria um kit de reparo no lugar do step, sem sombra de dúvidas. Iluminação em LED aqui na esquerda, ganchinho máximo 3 kg, um de cada lado, e esse vão aqui para você guardar alguns objetos. Fechamento da tampa, logicamente, também é do tipo manual. Pessoal, vamos lá então dirigir o BYD One Pro na pista para testar esse motor elétrico de 177 cavalos, quase 30 kg de torque, mais especificamente são 29,6. E o trajeto aqui do Aras Tuiuti a gente já conhece bem, né? Hoje tá um pouquinho diferente, mas vai dar pra gente testar bem esse carro. A gente já tá aqui no modo Sport. E essa pequena aceleradinha que a gente dá no começo, a gente vê que o carro tem disposição. Claro que a gente vai testar isso melhor, né? Aparentemente é um desempenho bem interessante. A suspensão é meio molenguinha, né? Padrão de carro chinês, a gente já viu isso nos BYD também. Mas aparentemente ela não é excessivamente macia. Vamos testar melhor para ver. Impressão inicial pode ser um pouquinho conturbada, né, pessoal? A gente sabe disso. Por isso que a gente vai pegar para testar esse carro durante uma semana em breve, que aí a gente vai realmente mostrar detalhe por detalhe dele, para descobrir então se vale a pena você levar ele para casa ou não por 183 mil reais. O que vocês acharam desse preço, hein? Ó, vamos dar um pé no fundo aqui, ó. Até distracionou um pouquinho, coisa que a gente percebe também nos chineses, né? Às vezes até pelos pneus que eles utilizam, que eles costumam distracionar com uma certa facilidade. Bom, vamos dar outro pé fundo, ó. A gente vê uma resposta interessante aqui. Certamente não é um carro voltado para dinâmica, não é um esportivo. A gente está testando, por exemplo, nesse momento, já um spoiler para vocês, um Fiat Fastback Abarth, que é completamente diferente, né? Você tem realmente um DNA esportivo, aqui a pegada é mais confortável. Mas olha, nessa impressão inicial aqui, gostei bastante da suspensão. Ela não parece ter aquela flutuada que o Dolphin tem, por exemplo, principalmente o Dolphin Mini, né? A gente vai também, pessoal, andar com esse carro na rua daqui a pouquinho, tá? A gente optou por fazer primeiro esse teste aqui, mas lá a gente vai conseguir perceber melhor essa dinâmica da suspensão, realmente usando num ambiente diário, né? A pista você dificilmente vai colocar esse carro. Ó, os controles seguram um pouquinho, mas não achei tão molenga quanto eu imaginei que seria. Uma chicane aqui, ó. Ó, inclina.
mas eu acho que menos do que o Dolphin, provavelmente. Principalmente o Dolphin Mini, né? E o desempenho, ó, principalmente para um carro que você vai usar na cidade, é realmente bem legal. Você tem o torque praticamente instantâneo do elétrico, né? A frenagem, você vê que ele dá uma inclinadinha, dá uma bambeadinha, mas normal para um carro voltado ao conforto, tá? Aqui os controles entram, ó. Mas não é ruim a dinâmica, não. Até o momento é um carro agradável de dirigir. É divertido na pista. Você tem quase 180 cavalos, né? É um número expressivo. Olha, acelera bem. A gente chegou aqui a 115 mais ou menos. Vamos fazer aqui essa chicane um pouquinho mais forte, ó. Aí a gente vê que realmente ele não, você não tem total comando do carro, né? Ele não é aquela suspensão mais durinha, mais esportiva. Mas ainda assim interessante. Bom, o que vocês acharam dinamicamente dele? Eu posso dizer que eu gostei, mas eu quero testar ali na rua, até mesmo pegando uma estradinha de terra, pra gente conferir como que é esse comportamento num uso mais real desse carro, que a pista a gente sabe que não é o foco, né? Bom, pessoal, falei pra vocês que a gente ia testar numa situação um pouco mais condizente com o dia a dia, né? Estrada de terra ainda tá um pouquinho fora disso, mas a gente vai pegar asfalto também para conferir como que é a dinâmica desse carro. Como eu falei para vocês, a gente testou ele na pista, mas não é uma condição onde o dono vai colocar um carro desse porte, desse nível, né? Ele é mais voltado para conforto, inclusive. E a gente percebe muito bem essa questão aqui na estrada de terra, porque realmente o carro vibra pouco. Você não tem muitos barulhos, tudo bem que esse carro aqui é novo, né? A gente vai testar depois durante uma semana para conferir melhor esses pequenos detalhes, mas nessa impressão inicial aqui a gente consegue perceber que a suspensão é realmente bem voltada para o conforto, e isso é bom para essa categoria. Mesmo sendo um elétrico, então ele tem, como a gente viu, uma entrega interessante de potência e torque, né? Quase 180 cavalos, quase 30 kg de torque, mas ele não é voltado à esportividade. Então o cliente desse carro, ele quer justamente o conforto, ele quer uma direção mais levinha. Você percebe aqui que ela não é muito direta, mas tá tudo bem. Ele é um carro voltado ao uso urbano, então essa direção também um pouco mais leve facilita, né? Lógico que em altas velocidades, na estrada e tudo mais, ele deixa um pouquinho a desejar, mas não é o foco, como eu falei, desse carro. O elétrico, ele também é usado mais na cidade do que na estrada por conta da autonomia. Então o foco desse carro é cidade. E pensando na cidade, essa impressão inicial que a gente está tendo aqui no evento de lançamento do Yuan Pro tá bem interessante. Estou gostando bastante do carro. Agora falta hadas, né? A gente vê, por exemplo, o Dolphin Plus, que custa R$ 184.800, se não me falha a memória, ou seja, R$ 2.000 a mais que esse carro. Tem mais potência, lá são 204 cavalos, 31,6 de torque, e tem também todos esses sistemas de condução semi-autônoma, frenagem automática, piloto automático adaptativo. Esse aqui não tem nenhum sensor de ponto cego, por exemplo, e eu acho que poderia ter pelo menos esse recurso. Então eu acho que essa falta de itens de condução é um dos pontos mais, digamos, críticos desse carro. Eu acho que é onde a BYD não necessariamente ela errou, isso a gente vai descobrir no número de vendas do Yuan Pro, mas que eu acho que ela poderia ter sido melhor. Agora, falando um pouco de dinâmica e suspensão, a gente tem aqui umas curvinhas muito boas perto do Aras Tuiuti, e a gente vê aquilo que a gente conferiu na pista, né? É mais molenga, é um carro chinês, isolamento acústico que eu achei que entra um pouquinho de vento. Deixa eu ver se está tudo fechado, inclusive, ó. Todos os vidros bem fechadinhos, e tem um barulho de vento não em excesso, mas entra um pouco mais do que eu gostaria. E é um carro, de novo, voltado ao conforto, então, ó, a direção não é tão direta, a suspensão numa curva, ó, reparem como ele inclina mais, né? A gente pegou ainda uma curva com desníveis e ele dá uma certa flutuadinha. Na pista eu tive uma impressão até da suspensão ser mais durinha do que eu imaginava, mas agora pegando um uso mais comum, como eu disse pra vocês,
dá pra ver que ela realmente é bem molenguinha. Não me passa a impressão de flutuar tanto quanto no Dolphin Mini ou no Dolphin convencional, esse que já passou por teste aqui no canal. Parece que ela está um pouco melhor acertada, talvez pelo peso do carro também, né? É um carro um pouco mais pesado, mas ainda assim, para quem curte conforto, não esportividade, é um carro interessante. Por conta do torque praticamente instantâneo, você tem uma boa resposta, então ele se torna um carro divertido. Só não é um carro voltado ao prazer ao dirigir, né? Então, ó, fazendo uma curva em alta velocidade, ó, você percebe a carroceria dando aquela... A gente chama de rolagem de carroceria, né? Que é uma inclinadinha. Não chega a incomodar, não achei excessivo. Mas, pro brasileiro, se fosse uma suspensão um pouquinho mais durinha, provavelmente agradaria ainda mais. Vou colocar até no modo esporte aqui, pra gente testar um pouquinho mais da dinâmica no dia a dia. Ó, a resposta a gente vê que é ótima, né? A gente viu que ele ganha velocidade com bastante rapidez, né? Pessoal, aqui é 15 por hora na subida, pé no fundo. Ó, que resposta interessante. Não é surpreendente, tá? O Dolphin Plus, como eu disse, vai ter um desempenho melhor, mas 0 a 100 abaixo de 8 segundos. Para um carro com proposta urbana e familiar, para que você quer mais que isso? Não precisa, né? E vamos testar aqui na curva, ó. Aqui você vê que a carroceria joga um pouquinho, não tem jeito, tá? Mas isso a gente abusando um pouco em alta velocidade. Não é um carro que no dia a dia vai ser desamigável, ele não vai ser incômodo. Você tem um carro amigável no geral, confortável, bom desempenho, bastante tecnologia, apesar de faltar o ADAS, né? Mas você tem aqui painel digital, central multimídia grande. Então é um carro muito honesto, eu diria. É um carro que você dirige muito facilmente, fácil de manobrar, tem câmera 360. E é por isso que acredito que a BYD foque em um público um pouco mais jovem. Porque é justamente isso. O jovem, ele tá perdendo um pouco daquele tesão de dirigir que quem gosta de carro tem. Ele quer um carro prático. Muitos jovens hoje em dia, na verdade, nem querem carro, né? Mas os poucos que ainda querem, eles estão focados mais numa tecnologia, mais no conforto em si do que uma dinâmica esportiva, do que um handling tão apurado como a gente vê nos alemães, por exemplo. Então eu acho que a BYD está num segmento muito importante. Ela está realmente dentro da proposta dela, eu acho que ela está indo muito bem aqui no mercado brasileiro. E você tem bastante opções atualmente na própria BYD. Você tem o King, todo nessa faixa de preço. Dolphin Plus, o King, o Song Pro, agora o Yuan Pro. O Song Plus fica um pouquinho acima, mas também não está tão distante. Então você tem um leque grande de produtos para atender a sua necessidade. Mas em geral, posso dizer que é um carro bem gostosinho de você dirigir. Qual que é a conclusão de tudo isso? Bom, achei um carro dinamicamente bem acertado, mas para quem procura conforto. Logicamente, esse carro não tem pretensões esportivas, apesar de ter sim um desempenho interessante. O foco dele é uso urbano. Eu acho que é um carro que vai vender bem, é competitivo, mas poderia pelo menos ter alguma versão oferecido como opcional ou algo desse tipo com o ADAS, são os sistemas de condução semi-autônoma. Em geral eu gostei do carro, mas vamos conferir ele no dia a dia, usando por uma semana, para a gente então fazer aquela avaliação completa que vocês sabem que a gente mostra detalhe por detalhe do carro, inclusive dos sistemas de condução, quando eles existem. E agora que vocês já sabem a minha opinião, também quero saber de vocês. Então comenta aqui embaixo o que vocês acharam do lançamento da BYD, o Yuan Pro, por esse preço de R$183 mil. Acham que vai vender bem ou não? E é claro, se inscreva no canal e ative as notificações, porque teremos muito conteúdo legal, tanto com esse carro, como com todos os outros que passam aqui pelo nosso canal.